doutora Morgana já está conosco. Muito boa noite, doutora. Obrigado por estar conosco aqui nessa live de um assunto bem importante. Gostaria que a senhora se apresentasse, falasse um pouco da tua capacitação, do teu trabalho relacionado até esse meio da unidade de saúde mental e no ambulatório de psiquiatria aqui do Hospital do Helena. Oi, boa noite, Diego. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite de estar aqui falando desse assunto tão importante, né? Como tu já me apresentou, eu me chamo Morgana, eu, né, tenho especialização em psiquiatria no Hospital Heidelberg de Curitiba. Fiz pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental no Instituto do Paraná. Atuo hoje em dia tanto no consultório particular como na unidade de saúde mental do Hospital Dona Helena, né? Aqui no Hospital do Helena possui essa unidade de saúde mental com vários profissionais, né, doutora Morgana? Um trabalho Isso. muito importante aqui hoje na sociedade, que se apresenta como uma unidade de referência hoje nisso. Só para falar um pouco dessa importância de ter esse trabalho voltado ao serviço de saúde mental, doutora, como é que tu vê esse serviço do hospital? É muito bom, porque a gente vê que as pessoas têm dificuldade no acesso mesmo aos serviços de psiquiatria, e de saúde mental, né? As vagas de internação, são poucos locais com vagas de internação psiquiátrica e o Hospital Dona Helena disponibiliza, assim, né, de uma estrutura muito boa, né, para os pacientes e vagas importantes, né? E o acesso dos pacientes ao hospital é muito bom. A gente tem uma equipe muito boa com psiquiatria intervencionista agora, né, com o Dr. Bruno. Então, é um serviço de qualidade. Tá certo. Então, vamos à temática do nosso bate-papo, que está relacionado ao Setembro Amarelo. Gostaria que tu falasse um pouco da importância da reflexão que ele se apresenta, essa data se apresenta à sociedade, um pouco da origem. O que a senhora pode comentar dessa marca que, traz um assunto muito importante na questão da qualidade de vida? Isso. No Brasil, o Setembro Amarelo é a campanha de prevenção do suicídio, né? Ela é organizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né, em conjunto com o Conselho Federal de Medicina, e iniciou aqui no Brasil em 2014, né? E por que que é setembro, né? Por que que foi escolhido o mês de setembro, né? Porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que foi intitulado pela Organização Mundial de Saúde, né? E o objetivo dessa campanha é de aumentar a conscientização, assim, em todo o mundo de que o suicídio é sim um problema de saúde pública, mas que ele pode ser prevenido, né? Então, muitos dados mostram, né, a gravidade do comportamento suicida, né? E o quanto ele leva prejuízo, né, tanto ao paciente como à sociedade como um todo, né? A Organização Mundial de Saúde mostra alguns dados que são importantes, né, de que o suicídio ele continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, né? E mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio por ano no mundo, né? Isso dá mais ou menos um suicídio a cada 40 segundos acontecendo no mundo, né? E entre os jovens, os dados são ainda mais preocupantes, porque na faixa etária de 15 a 29 anos, o suicídio ele foi a terceira causa de morte, né? E a idade média das pessoas que cometem suicídio também está cada vez menor. Isso também é um dado bem preocupante, né? Já no Brasil, o Ministério da Saúde, ele aponta que aproximadamente 14 mil casos, aproximadamente 14 mil casos de suicídio por ano. Isso dá uma média de que 38 pessoas cometem suicídio por dia. Então, isso é grave, né? Precisa ser visto e a gente precisa falar sobre isso, né?
essas ações, essas campanhas são efetivas e fizeram com que o número de suicídio no mundo diminuísse, né? Mas, infelizmente, nos países da América e no Brasil, né, também a taxa de suicídio ela subiu 17%. Né? Então, recentemente, eu acho importante falar que teve um estudo, até um estudo brasileiro, que foi publicado na Lancet com um psiquiatra que estuda muito sobre suicídio aqui no Brasil, sobre a suicidabilidade, né? Ele fez um estudo que comparou as taxas de suicídio de 2014 até 2019. Né? E eles observaram que depois que começou a campanha, que foi 2014, essas taxas não diminuíram, elas, ao contrário, elas cresceram, né? Isso não significa que as campanhas aumentam, incentivam o suicídio, não, pelo contrário, né? Elas ajudam sim, né? Orientam, mas elas sozinhas não fazem a diferença. Então, é preciso um envolvimento global, assim, da comunidade, de políticas públicas, assim, né? Que aumentem o acesso ao tratamento, ao medicamento, né, que isso ainda é deficitário no Brasil. Doutora, a senhora falou desses números que chamam a atenção, né, pela gravidade dessas perdas de vidas por algo que poderia, de certa forma, na visão até da psiquiatria, ser evitável. O suicídio pode ser prevenido mesmo, pode salvar uma vida com um trabalho de orientação, se as pessoas tivessem mais acesso. O que seriam esses acessos? Porque às vezes tu falasse muito dos jovens, às vezes os jovens não querem desabafar, falar mais, abrir mais, ou sofre talvez de forma diferente de uma pessoa mais madura. Que análise que tu faz em termos da prevenção? Conseguimos evitar essas mortes? Como é que a gente poderia trabalhar melhor nesse sentido? Isso é importante, assim, de se falar, né? Porque uma das medidas, assim, da campanha é também capacitar tanto a população quanto os serviços de saúde em todos os níveis de atenção, né? A identificar os fatores de risco, né? Então, a prevenção está associada à identificação dos fatores de riscos e agir nesse momento, uma vez que tu identifica, né? Então, quais são os fatores de risco que podem identificar que aquela pessoa tem um potencial para um comportamento suicida, né? Então, são aquelas pessoas que têm um diagnóstico psiquiátrico, né? Principalmente quando os principais diagnósticos psiquiátricos associados ao comportamento suicida é a depressão, o transtorno de humor bipolar e o abuso de álcool ou outras drogas também, né? Porque o abuso do álcool e a droga, o uso de substância, ele deixa a pessoa mais desinibida, então mais impulsiva, né? Então, outros fatores de risco é aquele paciente que teve uma tentativa prévia de suicídio, isso aumenta de 5 a 6 vezes mais a chance de cometer novamente. Histórico familiar de comportamento suicida, presença de comportamentos autolesivos, né? Abuso, dependência de álcool, como eu já falei, a pessoas que tiveram algum evento adverso na vida, como história de maus tratos, negligência, né? Abuso físico ou sexual, aquelas pessoas que têm uma tendência a um comportamento mais impulsivo, né? Fatores sociais, como, por exemplo, ter uma separação, a viuvez, desemprego, né? Problemas financeiros, né? Viver sozinho, não ter filhos, não ter uma rede de apoio, né? Aquelas pessoas que estão passando por alguma doença clínica incapacitante também, né, como uma doença neurológica, como Parkinson, uma dor crônica, né, um diagnóstico de um tumor, né, e alguns sinais também que são importantes de identificar, porque isso aumenta, a identificação aumenta a prevenção, né, são aquelas pessoas que queixam de um sentimento de desesperança,
de um desespero, um desamparo, ou que eventualmente falam que gostariam de sumir, que não aguentam mais viver, né, que já pensaram em fazer alguma coisa com a sua própria vida. Então, esses são alguns sinais que é importante a gente identificar e daí agir, né, para prevenir e diminuir o risco. Era isso que eu ia perguntar para a senhora, como fazer essa identificação dessas pessoas que estão com esse potencial, né, apresenta, geralmente muda muito o comportamento, que forma essas pessoas que já visualizam alguma mudança em comportamentos, ou algum sinal de depressão, pode levar a algo mais sério. Que tipo de ação essa pessoa que monitora, que está próxima, pode fazer para começar a conduzir essa pessoa que está sofrendo isso a buscar essa ajuda? Que Uhum. orientação a senhora passa? Então, assim, uma vez que foi identificado o risco, né, em primeiro lugar, é importante ouvir com atenção o que a pessoa está sentindo, né, não julgar, não ter preconceito, né, não dar conselhos como, por exemplo, assim, você precisa sair mais de casa, né, você precisa esquecer isso, né, é importante demonstrar que você é uma pessoa de confiança para ela, né, não fazer comparações, né? Não mudar de assunto, né? Quando a pessoa começa a falar de algum sofrimento, mudar de assunto, não, né? Nem fazer comentário do tipo que você precisa se animar, né? Que vai tá tudo bem, é só esquecer, não, né? E não hesitar em perguntar diretamente se tem pensamento de morte, né? Essas ações elas salvam muito vidas, né? E é importante acompanhar essa pessoa até o psiquiatra, até o psicólogo, né? Não deixar essa pessoa sozinha, né? As portas não devem ser trancadas, isso são algumas medidas importantes, né? Ficar atento aos sinais, não deixar a pessoa próxima de meios letais, né? Isso reduz, né, o risco imediato, né? Acreditar nas ameaças, o impulso para o suicídio é transitório, ele pode durar minutos ou horas, e isso é importante, e por isso que é importante uma ação imediata nesses casos, né? Então, é muito importante, assim, uma escuta atenta, né? Sem julgamento, né? Ficar próximo, acompanhar essa pessoa ao serviço de saúde. Às vezes, né, não precisa ser necessariamente o psiquiatra ou psicólogo. Muitas pessoas têm um médico assistente que faz um acompanhamento, tem um vínculo maior com alguém da área da saúde. Então, isso já é importante levar essa pessoa até ela é muito importante já, porque esse profissional é um profissional que já tem uma capacidade maior de tomar medidas para proteger esse paciente. E, doutora, geralmente essa pessoa que apresenta esses sinais, ela está mais aberta a essa ajuda mais profissional, ela consegue ser, ela é menos resistente a isso, depende de cada caso, porque como ajudar a conduzir essa, esse encontro de uma solução mais clínica, uma solução mais profunda para esse problema. Isso depende de cada caso, né? Mas depende muito da forma como é abordada a situação também, né? É importante porque não só a sociedade, mas até às vezes o próprio paciente tem um estigma em relação à sua própria doença, né? Então, assim, é importante explicar para ele que isso que ele sente, esse pensamento, esses sintomas fazem parte de uma doença, né? E essa doença, assim como outras doença qualquer, como um problema de tireoide, como um problema cardíaco, ela vai ser tratada, né? E os sintomas vão diminuir. Esse pensamento é um sintoma de uma doença, né? E ele precisa ser tratado. A doença precisa ser tratada para que esse sintoma diminua, né? Então, explicar que isso não é, né, um desejo, ela não está pensando isso porque ela quer, né? Ela não está passando por isso porque ela quer. Isso é uma doença e precisa de tratamento.
Nós estamos conversando com a doutora Morgana Coral, que é psiquiatra aqui do Corpo Clínico do Dona Helena, ela atende no ambulatório psiquiátrico aqui do hospital, que tem uma unidade de saúde mental. Nós estamos falando sobre o Setembro Amarelo, o mês voltado à prevenção de suicídio. Nesse mês, o Hospital do Dona Helena está fazendo várias ações, entre elas nós vamos fazer 4 lives, essa é a primeira desse mês, na próxima segunda-feira nós vamos ter outra live relacionada ao tema, mas hoje nós vamos falar mais sobre o motivo desse mês, falar sobre esse assunto relacionado ao suicídio. A doutora falou, apresentou números bem preocupantes que direcionam as perdas de vidas causadas por esse problema do suicídio. Ressaltou agora como as pessoas podem ajudar no encaminhamento de quem está sofrendo algum problema que tende a revelar a um potencial de suicida. E ela destacou muito essa questão da escuta ativa, de não julgar e sim tentar ser ouvinte para depois conduzir a um atendimento mais profissional, mais adequado, sem julgamentos, sempre com apoio e também relacionado a que a pessoa entenda que é uma doença e essa doença, segundo a doutora falou, o suicídio tem cura, pode ser prevenido. É importante se ressaltar isso, né? Há cura para esse problema, né, doutora? Há tratamento, né? Há Tem tratamento, no caso, tratamento, não. Não isso, tem soluciona porque é tratamento. que nem a questão do alcoolismo, né? Que não Aham. pode. Isso. Uh, Tem alguns mitos até associados, né? Uma vez que o paciente passou por uma tentativa de suicídio, ela sempre vai ter um potencial de suicídio? Não, né? Isso não acontece. Tem tratamento, tem estabilização, né? E é preciso um acompanhamento, né? Assim como alguns mitos, né? De que depois, logo que melhora o paciente, então não está mais em risco? Não, né? Muitas vezes, logo que ele melhora, esse paciente, nas próximas semanas, é preciso acompanhá-lo e observá-lo, porque essa melhora pode dar uma energia para o paciente ter uma atitude, muitas vezes, de cometer um ato contra a própria vida, né? Então, isso também é importante ser cuidado, né? Certo? interessante essa abordagem, exatamente, por exemplo, não, é uma doença que é tratamento contínuo, né, doutora? Isso. E até abordando essa observação, a sociedade encara ainda esse tema do suicídio e quanto esse comportamento, essa visão da sociedade, ela está ajudando a conter mais ocorrências ou não? Ainda precisamos amadurecer mais, nos aprofundarmos mais nesse tema, deixar de ser um tabu e sim ser discutido em casa. Como é que tu avalia a questão do nosso grau de sociedade quanto a essa questão? É, a sociedade já avançou bastante, mas ainda existe muito estigma e muito tabu e preconceito, assim, né, em relação ao tema do suicídio, né, e isso dificulta muito, assim, né, um diálogo aberto, como a gente falou, né, faz com que muitas pessoas que estejam em sofrimento não busquem ajuda, né, porque elas têm medo do julgamento, né, podem ser vistas como fracas ou incapazes, que é um julgamento que muitas vezes a sociedade tem, assim, né, a gente que trabalha na saúde mental, né? Então a gente vê muito assim uma dificuldade do paciente em procurar ajuda e diante de uma consulta, mesmo procurando ajuda, né? Uma dificuldade assim de aceitar o tratamento, porque as pessoas, infelizmente, ainda têm esse pensamento, né? Que a doença mental, né? Os sintomas, as emoções, elas são um sinal de fraqueza, de incapacidade, né? Então, esses preconceitos dificultam bastante, né?
o tratamento, dificultam muito o combate ao suicídio, né? Muitas pessoas, elas minimizam o sofrimento, né, de quem está passando por alguma dificuldade, né? Tratam os sintomas como um drama, uma frescura, assim, né? E disseminam muitos mitos, ainda são disseminados, né? Como, por exemplo, esses que eu te falei, ou que, por exemplo, quem quer se matar não avisa, né? Isso é falso, é errado. A maioria das pessoas que pensam em suicídio dá sinais, diretos ou indiretos, né? Como falar sobre a morte, se despedir, se isolar, mudar o comportamento de forma brusca, né? Então é importante reconhecer e levar a sério, sim, esses sinais, porque eles podem, sim, salvar vidas, né? Então, como a gente falou, falar sobre o suicídio, muitas pessoas pensam, né? Existem muitos mitos aí na sociedade que falar sobre o suicídio incentiva a pessoa a se matar. Não, isso é falso, né? Conversar de forma aberta, empática, sem julgamento, sobre o assunto, ele não estimula o suicídio, né? Pelo contrário, falar, quando o paciente ele fala, isso é um alívio, alivia o sofrimento, né? Reduz o isolamento daquele paciente e encoraja muitas vezes, às vezes, ele a buscar ajuda, né? Então é muito importante ter uma rede de apoio, né? Mostrar que ele não está sozinho, acompanhar ele no tratamento, mostrar que a vida dele vale a pena, né? Que ele importa, né? Então isso é muito importante. Quero agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nessa live, que estamos falando sobre a questão do Setembro Amarelo, sobre suicídio. Algumas pessoas estão se manifestando alguma opinião, alguma observação. A nossa seguidora, a Louise, né, ela fala assim que a visão que a mídia traz ainda tem uma imagem deturpada dentro da saúde mental, que não consegue ainda, a mídia não está ajudando ela faz uma crítica dizendo que falta também um amadurecimento da própria mídia para debater mais sobre esse assunto. Acho que avançamos alguma coisa ou a mídia ainda pisa ainda em novos para não falar muito desse assunto, poderia se aprofundar mais? Como é que a senhora vê? Muitos casos, sim, né? A mídia muitas vezes pode atrapalhar quando ela usa de sensacionalismo, né? Quando ela romantiza, né, os casos, ou quando ela expõe detalhes dos casos. E isso pode influenciar uma pessoa vulnerável, assim, né? Então é muito importante políticas públicas até para que evitem isso, né? Em relação à mídia, né? Então, aquela mídia que fala sobre como prevenir, né? Que expõe casos de superação, né? Isso é um fator que ajuda, sim, né? Mas aquela que romantiza, que é sensacionalista, isso prejudica bastante. Doutor, eu queria perguntar, a senhora falou muito na questão dos jovens, uma preocupação com os jovens, né, uma Uhum. idade mais adolescentes, que estão virando vítimas por questão do suicídio. Como é que tem? Geralmente o jovem ele tem ele é muito alvo de bullying na escola, né, tem alguma questão que está sempre se provando, tem aquele momento da puberdade que há muitas dúvidas, a gente fica meio transtornado nesse período, é um período bem, falo assim, um período chatinho da vida, mas que é importante esse amparo, esse apoio. E geralmente os jovens, junto com a família e também no ambiente escolar, como as pessoas que trabalham, a família e a escola podem ajudar em ser uma pessoa que identifica sinais de potencial suicídio e se está preparado ou não para dar esse suporte. Falasse muito, né, nesse amparo das políticas públicas. As escolas, por exemplo, elas estão preparadas para dar esse apoio. Há uma capacitação com professores envolvendo para dar um encaminhamento, chamar os pais, que hajam essa cobertura, esse apoio.
Sim, né? É muito importante porque essa é uma fase da vida que é difícil, não só para os pais, mas para os adolescentes também, né? Que é uma fase de transição, assim, né? Da mudança da infância é o meio termo da infância para a vida adulta, né? Começa a ter mais crítica das coisas, do mundo, né? De aceitação social, né? Começa a ter grupos, né? Quer ser aceito, né? Então, e começa a ter decisões que impactam na vida dele e não tem tanta maturidade ainda, assim, né? Então, as escolas, assim, em relação ao bullying, em relação às mídias sociais, assim, né? Eu vejo que está aumentando isso, essa preocupação das escolas, né, de tomar atitude em relação, ter uma atitude mais proativa em relação ao bullying, de intervir e ficar de olho mesmo, porque o bullying, ele é muito traumatizante, né, e leva, sim, a transtornos mentais muito importantes na infância, na adolescência, né, e pode levar para a vida adulta também, né, principalmente nessa fase da vida em que tá muito frágil, né? Então precisa da aceitação do outro. Então, eu vejo que as escolas estão mais ativas em relação a isso, sim. Inclusive, né, em relação às mídias sociais, assim, né? Que então tiraram os celulares, né? Não usar mais os celulares dentro das salas de aula, na escola. Isso é muito importante, né? Porque não existe nenhum dado assim que comprove, mas existe uma estatística do aumento de casos de procura para o pronto-socorro associado quando começaram as mídias sociais, né? Começaram os aparelhos dos smartphones, assim, né? Então, se tu for para relacionar os dados, aumentaram, sim, as procuras pelo pronto-socorro em relação a problemas psiquiátricos, a comportamentos de autolesão, né? Então, é importante os pais estarem atentos, né? O que que o filho está vendo, né? O que que ele está fazendo no quarto sozinho, o que que ele costuma, que conteúdo ele costuma consumir, né? Então, isso é muito importante, assim, né? Então, essas orientações que a escola traz, né? E que as campanhas trazem também. Muito bom. Esse é um ambiente que o jovem fica, né? É importante ter todo esse suporte, né? Todo o conhecimento, como tu falaste, quanto mais pessoas tiverem com informações relacionadas a dar esse amparo, dar suporte, dar um encaminhamento melhor, ajuda a evitar algo mais grave. Doutora Morgana, até aproveitando a fala de quem está nos acompanhando aqui no Instagram, o Ista do Gel, ele fala, quando identificar o desejo de suicídio em uma consulta, o que fazer? Quando um paciente chegar a comentar isso, tu também age, de certa forma, tu tem informações mais técnicas, como é que o profissional encara nesse momento, né, desse caso? Diante de um paciente que tu identifica, né, um pensamento de morte, você vai estratificar o risco desse pensamento, né? Depende, né? Se ele fala, eu penso, mas eu não faria, né? Eu penso e planejei, né? E vou fazer. É um desejo, né? É um risco alto, né? Então a gente avalia como que é a rede de suporte desse paciente, né? Se ele tem uma rede de suporte, se ele é um risco baixo, risco moderado, né? E ele tem uma rede de suporte, eu posso fazer além de medicar, né? Usar a medicação para o tratamento, eu vou também chamar a rede de suporte dele e posso fazer uma internação domiciliar e fazer um acompanhamento a esse paciente mais de perto, né? Naquele risco grave, né? No risco grave que o paciente tem pensamento, tem planejamento, né? Tá decidido, a gente opta pela internação integral para proteger esse paciente, né? Eu gostaria que tu falasse o que é essa rede de suporte, como é que ela, qual a importância dela nesse atendimento?
Isso. A rede de suporte muitas vezes pode ser a família, né? Amigo, colegas, né? A esposa ou o marido, né? Qual é a rede de suporte deles? Não necessariamente é a família, muitas vezes é um colega, um amigo, né? Como que é essa rede de suporte, não só se existe, mas se ela se sente bem em cuidar desse paciente em casa, né? Porque esse paciente, uma vez que ele tem um risco, né, moderado a grave, ele pode se colocar em risco e eu preciso vigiar ele 24 horas. Ele é um paciente que não pode ficar sozinho em momento nenhum até a próxima avaliação, né? Então, a rede de suporte, que é um familiar, um amigo, vai ficar com ele 24 horas, né? Não vai, vai medicar ele, vai dar a medicação para ele, ele não pode ter acesso ao medicamento, né? Porque o medicamento pode ser um meio letal, né? Vai cuidar, tirar a tranca das portas, dormir com ele, tirar objetos que podem botar em risco a vida dele, né? Como produto químico, objetos cortantes, né? Então, é importante que a rede de suporte, quem vai ficar com ele, também se sinta seguro de ficar com esse paciente em casa, né? Nesse trabalho até de tratamento, há uma aproximação também da profissional de saúde que está acompanhando com a rede de suporte para dar essas dicas, para deixar até essa rede preparada para qualquer eventualidade. Como é que é ser feita essa aproximação? Sim, isso. Na consulta mesmo, né, a gente chama o acompanhante, né, ou liga, que vem, espera, fica com o paciente. Essas orientações são dadas para o acompanhante, quem vai ficar com o paciente, e para o paciente, né, que isso é uma orientação médica, né? Então, se isso não puder ser garantido, o paciente não vai fazer internação em casa, né, domiciliar. Ele vai fazer uma internação integral, certo? Então, é dado por escrito, né? A gente acompanha mais de perto esse paciente, né? Com informações diárias, né? Reavalia, né? No máximo em uma semana o paciente para avaliar se continua em internação domiciliar, se continua em casa, mas sem internação domiciliar, já saiu do risco, ou se eventualmente terá que ir para uma internação integral, sim, né? Falasse um pouco desse trabalho aí da questão da internação. No ambiente hospitalar, no ambiente médico, como a medicina relacionada a essa área da saúde mental avançou nesses últimos anos para ajudar na prevenção, na recuperação dos casos? Como é que tu avalia o crescimento da saúde e até a saúde cada vez mais aberta, mais próxima do desafio de recuperação, né, até essas áreas de internação de saúde mental? Que análise tu faz? Como é que nós estamos hoje nessa estrutura? Isso. Então, a medicina avançou bastante, assim, na parte medicamentosa também, né, com novos antidepressivos, com outras medicações, que é a medicina intervencionista, como a ketamina, né, que o Hospital Dona Helena faz esse tratamento, esse tipo de tratamento, que tem uma resposta rápida, né, à depressão resistente, incluindo casos de ideação suicida, né, antidepressivos potentes, né, antipsicóticos em associação com antidepressivos, né, que podem diminuir esses sintomas, né, e além disso, existem medicações, assim, antigas e muito boas também, como o próprio lítio para pensamento de morte, para prevenção de pensamento de morte, né? É, hoje em dia também a gente fala muito de uma equipe multidisciplinar, né, para acompanhar esse paciente com psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, né, a combinação de terapia, de farmacoterapia com psicoterapia, né, a terapia cognitiva comportamental, a terapia dialética, né? A própria neuromodulação, né, com estimulação magnética transcraniana, né, que é uma técnica que não é invasiva e com bons resultados, né?
Então, a psiquiatria avança bastante, né? Existem muitas medicações já antigas e muito boas, assim, né? Mas, assim, existe opção de tratamento, existe uma solução, né? Então, a gente vai buscar isso junto com o paciente, né? É importante o paciente saber que ele não está sozinho e a gente vai fazer tudo que for possível para que o quadro remita e melhore. No caso de pacientes que já estão sendo medicados, que aceitam a medicação, já é um meio caminho para iniciar um tratamento, uma recuperação. Como é que tu avalia isso? Já o uso do medicamento, imagino que o medicamento também ele deve ter esse complemento com o tratamento, com essa rede de apoio. Como é que faz esse conjunto, além da questão medicamentosa, mas também a ação de recuperação de tratamento de comportamento, desse apoio, né? Importante, queria que tu falasse um pouco nesse sentido. Tu diz dos outros profissionais, assim, do Porque no acompanhamento? momento que tu usa o medicamento, no momento que tu usa o medicamento, eu imagino que o paciente já está mais entendendo que ele precisa desse tratamento e aceita, né? Já é um grande Uhum, uhum. passo. E além do medicamento em si, ele começa, imagino que ele esteja mais aberto a aceitar mais o tratamento. Como é que tu avalia isso? Como é que isso pode ajudar na recuperação? Que Uhum. além do medicamento, tem que ajuda Tem outros. nesse apoio, né, familiar, esse apoio. Isso, né? Então, o medicamento, ele não é o único tratamento, a única opção. O medicamento é parte de várias ações, né? Ele não pode ser a Uhum. única ação, né? Então, porque as doenças mentais, elas são multifatoriais, né? Então, ela é biológica, ambiental, psicossocial, né? Então, existem muitos fatores que levam o paciente a abrir um quadro de um transtorno mental, né? Então, o medicamento é parte do tratamento, né? E sim, o paciente normalmente ele aceita muitas outras intervenções, sim, como psicoterapia. Até é importante ressaltar se, né, uma vez que toma a medicação é para o resto da vida. Não, nem sempre, né? Então, a medicação tem um tempo também e é acompanhado, o tratamento é longitudinal, então é feito um acompanhamento para que um dia, né, alguns transtornos são medicamento é para o resto da vida, outros, né, por um período, né, de estabilização, né, e para que um dia possa tirar esse medicamento em um transtorno depressivo, num primeiro episódio, por exemplo, né, que um dia possa tirar esse medicamento, é importante que ele esteja fazendo psicoterapia, atividade física, alimentação de qualidade, ter bons relacionamentos sociais, né, para que um dia a gente tire a medicação e ele mantenha a remissão dos sintomas, né? Então, às vezes, né, tem o custo do tratamento, né? Então, tem consulta, tem a terapia, né? Tem atividade física, né? Mas é um investimento na saúde, assim, né? Estamos falando com a doutora Morgana Coral, que é psiquiatra do Corpo Clínico do Dona Helena. Estamos falando sobre a questão do Setembro Amarelo, relacionada ao mês de prevenção ao suicídio. Nós estamos com alguns seguidores nos acompanhando aqui nessa live. Um deles, a Nilva Blasio Hank, ela fala assim, ela fala da importância muito importante da família estar presente no acompanhamento do paciente, porque só o medicamento não tem melhora, precisa de suporte. Aquilo que tu falasse, né? Portanto, todo esse apoio, a pessoa se sentir acolhida nessa questão no momento que inicia o tratamento, até no início do pré-tratamento. Tem várias fases, imagino, do tratamento, né? Pode ter algumas recaídas. Como suportar, talvez, possíveis recaídas, como estimular de novo, como é que tu vê a importância da família, dos amigos estarem envolvidos nesse processo? Isso.
A recaída muitas vezes faz parte da doença, assim, né? E isso não significa que voltou a estaca zero, né? A recaída a gente avalia, né? Se teve algum gatilho, né? Como eu falei, a doença tem muitos fatores que fazem com que aquele quadro apareça. Então, teve algum gatilho, né? Alguma situação em casa, no trabalho, no casamento, né? Alguma outra doença, algum evento que aconteceu que pode ter desencadeado essa recaída, ou não, muitas vezes não teve, há um ajuste da dose do medicamento que precisa ser feito, né? Mesmo se teve um fator. Quando teve uma recaída, não significa que não responde mais à medicação, mas sim que precisa ser ajustada a dose, né? Muitas vezes isso faz parte dessa doença, assim, né? Da história da doença mesmo, essa recaída, né? E você precisa ajustar a medicação, né? Então, a recaída muitas vezes faz parte da maioria das doenças e da maioria dos quadros, né? Então, às vezes, ficou estável com uma dose do medicamento, né? Ficou por alguns meses, pode acontecer de ter recaída e a gente precisa ajustar a dose ou intervir em algum fator do ambiente também que pode estar provocando, que pode ser um fator estressor, assim, que fique contínuo ali naquele paciente e faça com que ele tenha recaída dos sintomas. Como é que tu avalias também nesse processo, doutora, até as pessoas às vezes que têm um comportamento um pouco mais silencioso, que tu fala, que às vezes a pessoa que tem uma tendência suicida, ela dá sinais, mas são sinais de silêncio, às vezes. Quanto importante também ficar atento a esses sinais não verbais, mas de comportamentos que mostram esses possíveis indícios. Tu falaste antes, mas vamos ressaltar, porque às vezes tem pessoas que chegaram Isso. agora Aham. na live. É bem importante isso que você comentou, Diego, porque muitas vezes ela não fala verbalmente, ela fala por sinais, assim, né? Não manifesta, não fala, mas quais os sinais que eu vou me preocupar diante daquele paciente que às vezes a doença mental ela é muito internalizante, né? Só que ele sente dentro dele aquilo, né? Não é algo que eu observo e vejo, mas alguns sinais que a gente tem que se preocupar, né? Quando está mais isolado, né? Diminuição dos cuidados pessoais, assim, né? O cabelo começa a ficar grande, despenteado, né? Já começa a ficar mais, não se arrumar mais, não tomar banho, um aumento ou diminuição do apetite, muitas vezes, né? Quando a pessoa começa a emagrecer ou aumentar desproporcionalmente do peso, né? Alteração do sono, ou para mais ou para menos, né? Aquele paciente que não dorme, ou aquele paciente que é muito, só dorme o dia inteiro. Né, isso é importante também de ser observado, assim, né? Crianças, por exemplo, elas não falam muito não sabem, né? Não entendem muitas emoções, assim, né? Então a criança é comum, ela tá mais irritada, né? A irritabilidade é um sinal que eu tenho que me preocupar e alteração de peso, né? Os idosos, que são também um grupo de risco para o suicídio, né? Os extremos de idade, né? Tanto os mais jovens quanto os idosos são um grupo de risco, então os idosos muitas vezes manifestam assim dor no corpo, né? Muita dor no corpo que antes não tinha, alteração cognitiva, de memória, alteração de peso, né? E pouco manifestam assim sintomas de tristeza, de humor. Então isso é uma coisa que também a gente precisa ficar atento. Tá certo. A doutora Morgana está falando sobre a questão da importância de nós termos essa atenção relacionada às pessoas que têm alguma possibilidade, algum risco de se tornar um potencial suicida. Nós estamos abordando esse tema por causa do Setembro Amarelo, um mês importante de bastante discussão relacionado muito ao contexto da saúde mental e que leva a um potencial risco maior de uma perda de vida, pessoas que precisam de um tratamento um pouco mais profundo, de uma rede de apoio,
A doutora falou, essa rede de suporte que envolve a família, os amigos, os colegas de trabalho, e até no ambiente de trabalho, né, doutora? Às vezes esse sinal é importante. Às vezes tu não está tão próximo de alguém, mas de repente tu começa a ver alguns sinais que podem ser indicativos, né? É importante isso, né, no trabalho. Sim, muito importante, né? É, isso mesmo, dos autocuidados, aquela pessoa que está mais isolada, né? Pouco comunicativa, né? Que está mais aérea, né? Então, alteração cognitiva, assim, né? Isso é importante de ser observado, sim. Às vezes, os colegas de trabalho são as únicas pessoas que ela tem contato no dia a dia, assim, né? Aquela pessoa que mora sozinha, então isso é muito importante, sim, observar, né? A solidão geralmente leva um grau de atenção maior. Isso. E uma A questão solidão, morar sozinho também é um fator de risco, né? Solteiro, nunca casado, mora sozinho, sem filhos, é um fator de risco, porque não tem a rede de apoio. Nós somos seres sociáveis, né? Então é importante a gente socializar, se comunicar, conversar, né? Aquela pessoa que é sozinha, né? Que tem poucos vínculos sociais, também eles são, sim, um risco, né? E a gente precisa ficar atento. Dona Morgana, estamos chegando quase a uma hora de live. Eu quero agradecer a tua presença, as pessoas que estão nos acompanhando, que nos acompanharam desde o início. Essa live vai ficar gravada no YouTube, do canal do YouTube do Hospital Dona Helena. Também vamos manter no Instagram. Quem quiser pode acompanhar novamente. Te agradeço, doutora, a essa participação de falar um assunto tão sério, mas tão importante dentro da nossa da nossa realidade no momento, que ela é preocupante pelas perdas de vida que o problema de saúde mental pode levar, mas ela é estimulante na questão da função de todos nós sermos agentes, olhares mais sensíveis, mais atentos, mais acolhedores para quem está com esse problema, né? A importância de todo mundo ser um pouco parceiro nesse sentido, né, doutora? Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite. Agradeço a todos que nos acompanharam. Na próxima segunda-feira, dia 8, nós também vamos voltar a falar sobre o tema relacionado ao Setembro Amarelo. Vamos falar um pouco do ambiente de trabalho, como ter qualidade de vida, saúde mental na área do ambiente de trabalho, que nós vamos falar com o doutor Tiago Ribeiro Silva, que vai ser o nosso entrevistado na próxima segunda-feira. Agradeço a todos que acompanharam. Muito obrigado e siga a gente nas redes sociais, acompanhe nosso trabalho, que a gente todo dia a gente sempre coloca algo relacionado ao universo do Dona Helena, as pessoas que trabalham aqui, temas relacionados à saúde e aos nossos serviços. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigada, tchau. Tchau.